Não venha para o Natal! Não queremos você aqui! Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça. Palavras ditas pelo meu próprio filho, pelo homem que carreguei em meu ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a andar, a falar e a sonhar. O filho para quem construí um império. Meu nome é Lourdes Brandão, tenho 72 anos. E hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou para sempre o rumo da minha família. Uma história sobre traição, dor e uma vingança que jamais será esquecida nas rodas sociais de São Paulo. Imaginem a cena. Eu, vestida com um elegante vestido vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião, maquiagem impecável, joias discretas mas valiosas, presentes do meu falecido marido. Estava me olhando no espelho, satisfeita com minha aparência, pensando em como seria maravilhoso estar com minha família naquela noite especial. Os últimos retoques no batom, um pouco mais de perfume. Tudo precisava estar perfeito para o grande Natal que meu filho Eduardo estava organizando na mansão do Morumbi. Sempre fui uma mulher de negócios. Construí a rede de farmácias Brandão do zero, começando com uma pequena loja no centro de São Paulo há quase 5 décadas. Hoje, são mais de 40 unidades espalhadas pelo estado. Meu marido faleceu há 15 anos, deixando-me sozinha para administrar tanto os negócios quanto nossa família. Eduardo, meu único filho, gradualmente assumiu a posição de diretor executivo, mas sempre deixei claro que as decisões finais eram minhas. Afinal, meu nome continuava na fachada de cada farmácia. Naquele dia, enquanto me preparava, pensava em como a vida tinha sido generosa comigo. Uma carreira bem-sucedida, uma família que, ou assim eu acreditava, me amava, respeito na sociedade paulistana. Estava ansiosa para ver minha neta Mariana, uma jovem brilhante de 17 anos que, diferente dos pais, sempre demonstrou admiração por minha trajetória. O telefone tocou exatamente às 17h42. Lembro precisamente porque olhei para o relógio de parede antigo que herdei da minha mãe, pensando que talvez Eduardo estivesse ligando para confirmar se eu precisava de carona. Nossa relação tinha seus altos e baixos, como qualquer família, mas nunca imaginei o que estava por vir. "Alô, filho!" Atendi com alegria na voz. Houve um silêncio do outro lado, aquele tipo de silêncio pesado que antecede notícias ruins. Depois, a voz de Eduardo, fria e distante, como se falasse com uma estranha e não com sua própria mãe. "Mãe, estou ligando para... para dizer que talvez seja melhor você não vir ao Natal este ano." Senti meu coração falhar uma batida. Pensei ter ouvido errado. "Como assim, Eduardo?" Não entendi. Ele pigarreou, claramente desconfortável, mas decidido a continuar. "Patrícia e eu conversamos e... achamos que seria melhor se você não viesse. Sabe como é? Vão estar presentes pessoas muito importantes, parceiros de negócio, políticos, figuras influentes. E você às vezes fala coisas que nos deixam em situação delicada." Minhas mãos começaram a tremer. O telefone quase escorregou entre meus dedos. Tentei manter a compostura. Aquela mesma postura que me fez sobreviver no mundo dos negócios dominado por homens. "Estou entendendo direito, filho? Você está me dizendo que sua própria mãe não é bem-vinda na festa de Natal da família?" Ele respirou fundo. Podia imaginar sua expressão. Aquela que fazia desde criança quando estava determinado a conseguir algo, não importando o custo. "Mãe, não é nada pessoal. É apenas uma questão de imagem." Patrícia organizou tudo com muito cuidado. Cada detalhe foi pensado para impressionar. "Precisamos apresentar uma face moderna, dinâmica da empresa. E suas histórias do passado, suas opiniões tradicionais, elas não combinam com o que estamos tentando construir." Cada palavra era como uma punhalada. Minha nora, Patrícia, nunca escondeu que me considerava antiquada demais, um obstáculo para suas ambições sociais. Mas jamais imaginei que meu próprio filho se voltaria contra mim dessa forma. "Eduardo", falei com a voz trêmula, "essa mansão está no meu nome. As farmácias Brandão estão no meu nome. Tudo o que você tem, tudo o que você é, existe porque eu construí." Houve outro silêncio, mais longo desta vez. Depois, sua voz voltou, agora com um tom de impaciência mal disfarçada.
Mãe, não estamos discutindo questões de propriedade agora. Estamos falando de uma festa de Natal, uma noite. Não é o fim do mundo. Você pode comemorar tranquilamente em casa, assistir a um filme, descansar. Não é como se estivéssemos te excluindo de algo vital. Naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. A dor inicial transformou-se em uma indignação fria e calculista. Ao longo da minha vida, enfrentei muitos desafios. Superei obstáculos que teriam derrotado pessoas mais fracas. Não seria meu próprio filho que me faria sentir pequena e insignificante. Entendo. Respondi com uma calma que nem eu sabia que poderia ter naquele momento. Se é isso que você e Patrícia desejam, respeitarei. Tenha um Feliz Natal, Eduardo. Desliguei antes que ele pudesse responder. As lágrimas que segurei durante toda a conversa finalmente vieram, escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado, manchando o vestido vermelho que havia escolhido com tanto carinho. Permiti-me esse momento de fraqueza, esse breve intervalo para sentir a dor da rejeição. 15 minutos. Foi o tempo exato que dei a mim mesma para chorar. Depois, sequei as lágrimas, retirei toda a maquiagem borrada e encarei meu reflexo no espelho. Vi nos meus olhos a mesma determinação que me fez construir um império do zero, que me fez sobreviver à morte do meu marido, que me fez criar um filho sozinha enquanto administrava uma empresa em crescimento. Então é assim que vai ser, falei para meu reflexo. Muito bem, Eduardo. Você escolheu o jogo. Agora vamos jogar pelas minhas regras. Sentei-me na poltrona de couro no meu escritório. Aquela mesma poltrona de onde tomei as decisões mais importantes da minha vida. Peguei meu telefone, minha agenda de contatos e comecei a planejar. Se Eduardo pensava que podia simplesmente me descartar como um móvel antigo que não combina mais com a decoração, ele estava prestes a aprender uma lição valiosa sobre respeito, família e poder. Vocês devem estar se perguntando: o que uma senhora de 72 anos poderia fazer contra um filho ingrato e sua esposa ambiciosa? O que eu poderia fazer para mostrar que ainda era Lourdes Brandão, a mulher que construiu um império farmacêutico do zero? A resposta é simples. Eu poderia destruir o Natal deles com a mesma facilidade com que eles destruíram o meu. O primeiro passo era entender exatamente o que eu tinha nas mãos. Todos os contratos para o grande evento de Natal, o buffet, a decoração, os garçons, o entretenimento, estavam no meu nome. Eu pagava por tudo, como sempre fiz. Eduardo poderia ser o rosto público das farmácias Brandão atualmente, mas o dinheiro, o verdadeiro poder, ainda estava comigo. Respirei fundo, sentindo uma nova determinação crescer dentro de mim. Peguei meu telefone e comecei a traçar um plano que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na família Brandão. Vocês já se sentiram traídos por alguém que amam profundamente? Já sentiram aquela mistura tóxica de dor, raiva e desejo de justiça? Foi exatamente isso que senti enquanto discava o primeiro número. A primeira de muitas ligações que transformariam a noite de Natal numa lição que meu filho Eduardo jamais esqueceria. A primeira ligação que fiz foi para o buffet Estrela Dourada. Respirei fundo, ajeitei minha postura, e quando a recepcionista atendeu, minha voz não demonstrava nenhum sinal do turbilhão emocional que me consumia por dentro. Boa tarde. Aqui é Lourdes Brandão. Preciso cancelar o serviço contratado para amanhã à noite, na mansão dos Brandão, no Morumbi. Houve um momento de confusão do outro lado da linha. Afinal, quem cancela um serviço de buffet completo para mais de 100 pessoas na véspera de Natal? Dona Lourdes? Mas, tem certeza? É véspera de Natal. Todos os preparativos já estão encaminhados, os alimentos comprados, a equipe escalada. Tenho absoluta certeza. Respondi com a firmeza que usei durante décadas para fechar negócios difíceis. Estou ciente das multas por cancelamento tardio e arcarei com todas elas. O evento não acontecerá mais, pelo menos não da forma como estava planejado. A mulher tentou argumentar mais algumas vezes, mas eu permaneci irredutível. Quando finalmente aceitou o cancelamento, perguntou se eu gostaria de remarcar para outra data. Não será necessário, respondi. E por favor, se meu filho Eduardo entrar em contato tentando reverter este cancelamento, informe que o contrato está no meu nome e somente eu posso tomar decisões a respeito. Desliguei o telefone sentindo uma estranha mistura de tristeza e satisfação.
Não era do meu feitio agir por vingança, mas também não era do meu feitio aceitar desrespeito, especialmente de alguém que deveria me valorizar acima de tudo. A próxima ligação foi para a empresa de decoração, a Elegance Eventos. Tinha contratado o melhor serviço de São Paulo para transformar a mansão em um cenário natalino de contos de fadas. Lustres decorados com cristais, arranjos de flores vermelhas e brancas por todo o salão, uma árvore de Natal de 6 metros de altura na entrada principal. Tudo pensado para impressionar os convidados importantes que Eduardo e Patrícia tanto queriam agradar. Senhor Maurício, aqui é Lourdes Brandão, disse quando o proprietário atendeu. Ele era um velho conhecido. Tínhamos trabalhado juntos em diversos eventos ao longo dos anos. Dona Lourdes estava justamente revisando os detalhes finais para amanhã. Vai ficar deslumbrante, garanto. Senti uma pontada no coração. Maurício e sua equipe tinham trabalhado durante semanas neste projeto, mas não havia volta. Infelizmente, Maurício, é sobre isso que estou ligando. Precisarei cancelar toda a decoração para o evento de amanhã. O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de incredulidade. Cancelar? Mas, Dona Lourdes, é impossível! Temos equipes prontas para começar a montagem esta noite. Os materiais já foram todos preparados. As flores importadas já chegaram. Compreendo perfeitamente, Maurício, e assumirei todos os custos do cancelamento. Na verdade, tenho uma proposta alternativa. Expliquei a ele que gostaria de redirecionar uma parte menor da decoração para minha residência no Jardim Europa, onde realizaria uma celebração mais íntima. O restante dos materiais, as flores, os enfeites, tudo, pedi que fosse doado ao Hospital Infantil Santa Clara, para alegrar o Natal das crianças internadas. Pagarei integralmente pelo serviço original, mais um bônus pela mudança de última hora. E claro, gostaria que essa mudança ficasse entre nós por enquanto. Maurício hesitou, mas acabou concordando. Ele conhecia minha reputação. Quando Lourdes Brandão toma uma decisão, não há força no mundo que a faça voltar atrás. Uma a uma, fui desmontando cada peça do grandioso Natal que Eduardo havia planejado. Liguei para o serviço de garçons, para a vinícola que forneceria os vinhos raros, para o pianista famoso que tocaria durante o jantar. A cada ligação, sentia um misto de dor e determinação crescendo dentro de mim. Enquanto realizava essas ligações, recordava momentos da infância de Eduardo. Como ele corria para meus braços quando voltava da escola, como seus olhos brilhavam quando lhe contava histórias antes de dormir, como ele me desenhava cartões no Dia das Mães com aquela letra infantil e desajeitada. Onde estava aquele menino agora? Em que momento ele se transformou neste homem capaz de rejeitar sua própria mãe para impressionar pessoas que mal conhecia? Lembrei-me de um Natal específico, quando Eduardo tinha apenas 8 anos. Estávamos passando por dificuldades financeiras. A primeira farmácia estava apenas começando. Os lucros eram mínimos, e meu marido tinha acabado de perder o emprego. Não tínhamos dinheiro para presentes caros ou uma ceia elaborada. Mesmo assim, fizemos o melhor que pudemos. Decoramos um pequeno pinheiro com enfeites caseiros, preparamos um frango assado simples, mas saboroso, e eu costurei um urso de pelúcia para Eduardo com retalhos de tecido que tinha guardado. Na manhã de Natal, quando ele abriu seu único presente e viu o urso de pelúcia feito à mão, seus olhos se encheram de lágrimas. Não de decepção, mas de alegria pura e sincera. "É o melhor presente do mundo, mamãe", ele disse, abraçando o urso contra o peito. "Porque você fez com suas próprias mãos, só para mim." Onde estava aquele menino agradecido? Em que momento o dinheiro e o status social se tornaram mais importantes que os laços familiares? Essas memórias doíam mais que a rejeição em si. Era como se eu tivesse perdido meu filho 2 vezes. Primeiro para a ambição desmedida, e agora para o desprezo explícito. Quando terminei de cancelar todos os serviços, já era início da noite. Olhei pela janela de meu apartamento e vi as luzes da cidade começando a se acender. Famílias se reunindo, presentes sendo embrulhados, mesas sendo postas, tradições natalinas sendo honradas em cada lar. E ali estava eu, sozinha, excluída da celebração da minha própria família. Permiti-me um momento de autocompaixão.
Servi uma taça de vinho tinto, um Malbec argentino que guardava para ocasiões especiais, e sentei-me na varanda, observando a cidade. As lágrimas vieram novamente, silenciosas desta vez, escorrendo por meu rosto enquanto sorvia pequenos goles da bebida. Sinto sua falta, Carlos. Murmurei para o ar, pensando em meu falecido marido. Você nunca teria permitido que isso acontecesse. Carlos sempre foi o equilibrista da família, o diplomata que suavizava os conflitos entre mim e Eduardo. Desde sua morte, a relação entre nós dois foi se deteriorando gradualmente. Primeiro, pequenos desentendimentos sobre a administração das farmácias. Depois, críticas veladas ao meu estilo antiquado de gestão. E, finalmente, a influência crescente de Patrícia, com seu desprezo mal disfarçado por tudo o que eu representava. Terminei meu vinho e entrei, fechando a porta da varanda. Não adiantava ficar remoendo o passado ou lamentando o presente. Era hora de agir, de mostrar que ainda era a matriarca dos Brandão, com ou sem a aprovação de Eduardo. Peguei minha agenda de contatos. Sim, ainda usava uma agenda física, daquelas de couro com as páginas amareladas pelo tempo. Nela estavam registrados os números de telefone de pessoas que conheci ao longo de décadas de vida empresarial e social. Pessoas que me viram construir um império do zero, que testemunharam minhas lutas e conquistas, que me respeitavam não pelo sobrenome que carregava, mas pelo caráter que demonstrei ao longo dos anos. A primeira pessoa para quem liguei foi Solange Peixoto, minha amiga de infância. Desde os tempos de escola, Solange esteve ao meu lado em todos os momentos cruciais da minha vida. Foi madrinha no meu casamento. Foi a primeira pessoa que segurou Eduardo nos braços depois de mim e Carlos. Foi meu ombro amigo quando fiquei viúva. Solange é Lourdes. Lourdes, estou justamente terminando de embalar seu presente. Mal posso esperar para te ver amanhã na festa. Respirei fundo antes de continuar. Contar para Solange seria como tornar a situação real, irrevogável. Sobre isso, minha amiga, não estarei na festa de Natal na mansão. Como assim? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que meu filho acaba de me informar que não sou bem-vinda à celebração. Aparentemente, minhas histórias antigas e opiniões tradicionais poderiam constranger os convidados importantes que ele e Patrícia tanto querem impressionar. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma explosão de indignação que só Solange, com seu temperamento forte, poderia expressar. Ele fez o quê? Eduardo disse isso? Para a própria mãe? Para a mulher que deu tudo a ele? Lourdes, isso é inaceitável. É revoltante. Nem tenho palavras. Deixei que ela extravasasse sua indignação por alguns minutos, sentindo uma estranha sensação de conforto ao saber que não estava sozinha em minha revolta. O que você vai fazer? Perguntou finalmente quando se acalmou um pouco. Já comecei a agir, Solange. Cancelei tudo. O buffet, a decoração, os garçons, o entretenimento. O grande Natal que Eduardo planejou não vai acontecer. Pelo menos não da forma como ele imaginou. Lourdes Brandão! Exclamou Solange com uma risada surpresa. Você continua sendo a mesma mulher determinada que conheci aos 7 anos de idade. E o que mais? Estou pensando em organizar minha própria celebração, algo mais íntimo, com pessoas que realmente se importam comigo. Gostaria muito que você viesse. Nem precisa perguntar. Claro que estarei lá. E quanto aos outros convidados? Os mesmos que iriam à mansão? Foi aí que tive a ideia que transformaria completamente aquela noite de Natal. Uma ideia nascida da dor, mas que se revelaria a jogada mais estratégica da minha vida. Na verdade, Solange, você acabou de me dar uma ideia brilhante. Desliguei o telefone com Solange e comecei imediatamente a colocar em prática o próximo passo do meu plano. Abri a agenda na letra A e comecei a fazer ligações sistemáticas para cada pessoa que havia sido convidada para o Natal na mansão dos Brandão. A primeira foi para o Dr. Alberto Mendes, cardiologista renomado e antigo amigo da família. Alberto, é Lourdes Brandão. Lourdes, que prazer ouvir sua voz. Adriana e eu estamos ansiosos pelo Natal amanhã. Sempre um evento inesquecível. Mantive minha voz calma e controlada, sem demonstrar o tumulto emocional que sentia. É sobre isso que estou ligando, Alberto.
Infelizmente, não estarei presente na celebração na mansão este ano. Não estará? Mas por quê? É sua casa, sua família. Eduardo me comunicou hoje que minha presença não é desejada. Aparentemente, minhas histórias antigas e meu jeito de ser poderiam constranger os convidados importantes. A incredulidade na voz de Alberto era palpável. Isso é absurdo! Depois de tudo que você fez, depois de ter construído esse império praticamente sozinha, como Eduardo pôde fazer isso? Pessoas mudam, Alberto. Às vezes não para melhor. Houve um momento de silêncio. E então Alberto falou com determinação. Bem, se você não estará lá, Adriana e eu também não iremos. Não posso compactuar com tamanha falta de respeito. Lourdes, você sempre foi um exemplo de integridade e força para todos nós. Senti uma onda de gratidão e afeto por meu velho amigo. Obrigada, Alberto. Isso significa muito para mim. Na verdade, estou organizando uma pequena celebração na minha casa no Jardim Europa. Seria uma honra se você e Adriana pudessem se juntar a mim. Não há outro lugar onde gostaríamos de estar. Conte conosco. Uma a uma, fiz ligações semelhantes para todos os convidados. Para minha surpresa e emoção, a resposta foi praticamente unânime. Ninguém queria participar de uma festa onde a matriarca da família não era bem-vinda. Pessoas que conheciam minha trajetória, que testemunharam minha luta para construir as farmácias Brandão, que me viram criar Eduardo sozinha após a morte de Carlos. Todas se recusavam a validar aquele desrespeito com sua presença. E mais do que isso, quase todos aceitaram meu convite para a celebração alternativa em minha casa. O que começou como uma pequena reunião íntima estava rapidamente se transformando em um evento tão grande quanto o original. Enquanto fazia essas ligações, uma parte de mim sentia tristeza pelo rumo que as coisas haviam tomado. Não era assim que imaginava passar o Natal, executando um plano de vingança contra meu próprio filho. Mas outra parte, aquela que sobreviveu a tantas adversidades, sabia que esta era uma lição necessária. Eduardo precisava aprender que respeito e gratidão não são valores negociáveis, especialmente dentro da família. Quando terminei a última ligação, já passava da meia-noite. Estava exausta, física e emocionalmente. O vestido vermelho que havia comprado com tanto entusiasmo para o Natal ainda estava pendurado no closet, um lembrete silencioso da rejeição que havia sofrido. Mas, ao contrário do que senti horas atrás, não havia mais desespero ou impotência. Em seu lugar, uma determinação ferrenha, um plano claro e a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu enfrentaria o dia seguinte com a mesma dignidade e força que sempre demonstrei ao longo da minha vida. Deitei-me na cama, fechei os olhos e, pela primeira vez naquele dia turbulento, permiti-me um pequeno sorriso. O jogo havia apenas começado e Eduardo estava prestes a descobrir que subestimar Lourdes Brandão tinha sido o maior erro de sua vida. Acordei antes do amanhecer na manhã de Natal. Meu sono havia sido agitado, repleto de sonhos fragmentados onde via o rosto desapontado de Eduardo criança se transformando na expressão fria e distante do Eduardo adulto que me rejeitara. Levantei-me, abri as cortinas e observei o céu ainda escuro, com algumas estrelas teimosamente brilhando, resistindo à chegada da manhã. Será um longo dia, sussurrei para mim mesma, sentindo uma determinação renovada percorrer meu corpo. Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar embora o cansaço da noite mal dormida. Vesti um roupão confortável e preparei um café forte. Precisaria de toda a energia possível para executar o que havia planejado. Enquanto a casa ainda dormia, silenciosa, comecei a fazer ligações. A primeira foi para Antônio, meu cunhado, irmão de Carlos. Desde a morte de meu marido, Antônio havia se tornado meu braço direito nas farmácias Brandão, o único da família além de mim que realmente entendia os valores que fundamentaram a construção de nosso império. Antônio, desculpe ligar tão cedo em pleno Natal. Lourdes, já estava acordado. Velhos hábitos de quem passou a vida acordando antes do sol para trabalhar, não é mesmo? O que houve? Sua voz parece diferente. Expliquei rapidamente a situação. O telefonema de Eduardo, minha exclusão do Natal familiar e o plano que havia começado a executar na noite anterior.
Aquele moleque ingrato! Exclamou Antônio, a indignação evidente em sua voz normalmente contida. Carlos estaria tão desapontado. O que posso fazer para ajudar? Preciso transformar minha casa em um cenário de Natal deslumbrante em menos de 12 horas. A decoração já está a caminho. Maurício da Elegance redirecionará parte do que estava destinado à mansão. Mas preciso de alguém que coordene tudo, que receba os fornecedores enquanto faço os últimos contatos. Estarei aí em 1 hora. E trarei Marta comigo. Ela tem ótimo gosto para essas coisas. Marta, esposa de Antônio, havia sido decoradora antes de se aposentar. Sua ajuda seria inestimável. Obrigada, Antônio. Não sei o que faria sem vocês. Família de verdade permanece unida nos momentos difíceis, Lourdes. Eduardo parece ter esquecido isso. Após desligar, fiz mais uma xícara de café e abri meu laptop. Item que Eduardo sempre zombava, dizendo que eu era antiquada demais para a tecnologia. Mal sabia ele que esta senhora antiquada estava prestes a orquestrar uma reviravolta digna de filmes usando exatamente as ferramentas modernas que ele pensava que eu não dominava. Acessei minha conta bancária online e realizei uma série de transferências. Primeiro, para o Buffet Camarão Dourado, o segundo melhor de São Paulo. O melhor estava ocupado com o cancelado evento na mansão. Uma transferência generosa, com a observação: Natal, urgente, Residência Jardim Europa. Em seguida, transferências para uma empresa de serviço de garçons, para uma loja de bebidas finas especializada em importados e para um serviço de limpeza urgente. O telefone tocou. Era Cristina Menezes, a decoradora que Patrícia havia contratado para a mansão. Dona Lourdes, bom dia. Estou ligando porque... Bem, estou confusa. Recebi uma mensagem dizendo que o evento na mansão foi cancelado, mas não consegui contato com Dona Patrícia ou com Eduardo para confirmar. Cristina era jovem, talentosa, e estava apenas começando sua carreira. Não tinha culpa dos problemas familiares dos Brandão. É verdade, Cristina. O evento na mansão não acontecerá. Mas estou organizando uma celebração alternativa em minha residência no Jardim Europa. Sei que é em cima da hora, mas gostaria de contratá-la para ajudar com os últimos detalhes aqui. Pagarei o dobro da sua taxa normal, considerando o transtorno da mudança repentina. Houve um momento de hesitação do outro lado da linha. Cristina provavelmente estava pensando nas implicações de aceitar trabalhar para mim quando Patrícia descobrisse. Olha, entendo perfeitamente se não puder aceitar. Não quero colocá-la em uma posição desconfortável. Não, não é isso, respondeu ela rapidamente. Só estou reorganizando mentalmente minha agenda. Claro que posso ajudar, Dona Lourdes. Sempre admirei seu estilo elegante e clássico. Estarei em sua casa em 2 horas. Senti uma pontada de satisfação. Cristina era conhecida por seu bom gosto e criatividade. Tê-la do meu lado era mais uma pequena vitória. Às 8 horas da manhã, minha casa começou a fervilhar de atividade. Antônio e Marta chegaram, trazendo consigo algumas decorações natalinas extras de sua própria casa. Pouco depois, a equipe de Maurício da Elegância chegou com caixas e mais caixas de ornamentos, luzes e arranjos florais. Cristina apareceu pontualmente e imediatamente começou a coordenar os esforços decorativos, trabalhando em harmonia com Marta. Enquanto eles transformavam minha residência, fui para o escritório fazer mais ligações. Desta vez, não para os convidados, mas para pessoas que poderiam fazer a diferença na qualidade do evento que estava organizando. Liguei para Roberto Santos, um pianista talentoso que já havia tocado em diversos eventos beneficentes que patrocinei ao longo dos anos. Roberto, preciso de um favor especial neste Natal. Dona Lourdes, que surpresa agradável! O que posso fazer pela senhora? Preciso de música ao vivo para uma celebração natalina em minha casa, hoje à noite. Sei que é um pedido de última hora e que você provavelmente já tem compromissos. Na verdade, ele interrompeu. Meu compromisso de hoje foi cancelado ontem à noite. Algo sobre uma festa familiar que não aconteceria mais. Não pude deixar de sorrir. Era o pianista que havia sido contratado para tocar na mansão. Então, foi você quem Eduardo contratou para a mansão? Que coincidência feliz. Coincidência? Ele riu suavemente. Quando recebi o cancelamento,
Imaginei que pudesse ter a ver com a senhora. Conheço a família Brandão há tempo suficiente para reconhecer quando há discordâncias internas. Roberto, você é mais perspicaz do que imaginei. Então, posso contar com você esta noite? Será uma honra, Dona Lourdes. E se me permite a ousadia, trarei mais 2 músicos comigo. Um violinista e um violoncelista. Formaremos um trio que tornará sua noite verdadeiramente inesquecível. Agradeci efusivamente. E ao desligar, senti uma onda de gratidão por todas as pessoas que estavam se mobilizando ao meu redor. Pessoas que me conheciam de verdade, que valorizavam quem eu era. Não apenas o dinheiro ou status que poderia proporcionar. Saí do escritório e fui supervisionar os preparativos. Minha casa, normalmente elegante, mas sóbria, estava se transformando em um cenário de conto de fadas natalino. Cristina havia optado por uma decoração em tons de dourado e vermelho escuro, criando uma atmosfera ao mesmo tempo festiva e sofisticada. Um pinheiro de 3 metros havia sido instalado na sala principal, decorado com luzes minúsculas que cintilavam como estrelas. "O que acha, Dona Lourdes?" perguntou Cristina, ansiosa por minha aprovação. "Está simplesmente magnífico, querida. Você tem um talento extraordinário." Seu rosto jovem se iluminou com um elogio sincero. Naquele momento, a equipe do buffet Camarão Dourado chegou. O chefe principal, Paulo Duarte, veio pessoalmente me receber. Um gesto que apreciei profundamente. "Dona Lourdes, assim que recebi sua transferência e ligação, mobilizei minha melhor equipe. Trouxemos opções de menu para a senhora aprovar. Passamos a hora seguinte discutindo detalhes culinários, selecionando pratos que iriam impressionar sem parecer excessivamente ostensivos. Queria uma celebração elegante, não uma demonstração vulgar de riqueza. Algo que Patrícia nunca havia entendido. Às 11 horas da manhã, recebi uma ligação que me fez sorrir de orelha a orelha. Era minha neta Mariana. "Vovó, é verdade que papai te disse para não ir ao Natal na mansão?" A voz dela tremia de indignação. Mariana sempre foi diferente dos pais. Sensível, empática, com uma compreensão profunda do valor dos laços familiares. "É verdade, minha querida. Mas não se preocupe. Não ficarei sozinha. Estou organizando minha própria celebração aqui em casa. Isso é... Não tenho palavras para descrever como estou decepcionada com papai e mamãe. Posso ir para sua casa? Não quero passar o Natal na mansão depois disso." Senti meu coração se aquecer. Minha neta tomando partido, escolhendo estar comigo neste momento difícil. "Claro que pode, meu amor. Sua presença seria o melhor presente de Natal que poderia receber. Mas tem certeza? Seus pais ficarão chateados." "Que fiquem. O que fizeram com a senhora é imperdoável. Além disso, já estou com 17 anos. Posso tomar minhas próprias decisões. Chegarei aí por volta das 5, antes que os convidados comecem a chegar. Posso ajudar com os últimos preparativos." Quando desliguei, senti lágrimas nos olhos. As primeiras lágrimas de alegria desde o fatídico telefonema de Eduardo. Saber que minha neta estaria ao meu lado naquela noite deu um novo significado à celebração que estava organizando. Não era mais apenas uma resposta à rejeição, mas uma afirmação dos valores familiares que sempre defendi. O restante da manhã e o início da tarde passaram em um turbilhão de atividades. A equipe de limpeza deixou cada centímetro da casa impecável. Os garçons chegaram e foram instruídos por Antônio sobre a disposição dos ambientes. As bebidas foram entregues e estrategicamente posicionadas. Champanhes gelando, vinhos respirando, licores organizados no bar da sala de estar. Às 3 da tarde, tudo estava praticamente pronto. Dispensei a maioria das equipes, mantendo apenas algumas pessoas-chave que ajudariam durante o evento propriamente dito. Finalmente, pude me dar ao luxo de descansar um pouco antes de me arrumar para a noite. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o jardim meticulosamente cuidado que agora estava decorado com pequenas luzes brancas envolvendo as árvores e arbustos. O dia estava lindo, com um céu azul intenso, um presente adicional de Natal. Meu telefone tocou. Era um número que não reconheci imediatamente. "Alô? Dona Lourdes? Aqui é Renato Camargo, do Brilho Social." Renato era o colunista social mais influente de São Paulo.
Suas colunas e posts nas redes sociais determinavam o sucesso ou fracasso de eventos na alta sociedade paulistana. Senhor Camargo, que surpresa agradável! Em que posso ajudá-lo? Soube por fontes confiáveis que a senhora está organizando uma celebração natalina em sua residência no Jardim Europa, em vez de participar do tradicional Natal dos Brandão na mansão do Morumbi. Gostaria de confirmar essa informação e, se possível, entender os motivos dessa mudança inesperada. Hesitei por um momento. Não era de meu feitio lavar roupa suja em público ou usar a mídia para fins pessoais. Por outro lado, a história viria à tona de qualquer maneira. Melhor que fosse contada corretamente, por mim. Sua informação está correta, Sr. Camargo. Estou recebendo amigos e familiares em minha residência esta noite. Quanto aos motivos, digamos apenas que houve uma divergência de opiniões sobre a importância de certos valores natalinos, como família e gratidão. Entendo, respondeu ele, e pude ouvir o sorriso em sua voz. E seria um inconveniente se eu passasse brevemente em sua celebração esta noite? Prometo discrição absoluta. Tive que conter um sorriso. Ter Renato Camargo em minha festa, documentando tudo, seria o golpe final na pretensão social de Eduardo e Patrícia. Será um prazer recebê-lo, Sr. Camargo. A celebração começa às 8. Às 4 da tarde, retirei-me para começar a me arrumar. Tomei outro banho, desta vez mais demorado, permitindo que a água quente relaxasse meus músculos tensos após um dia de preparativos intensos. Sequei meus cabelos com cuidado, aplicando os produtos que minha cabeleireira havia recomendado para dar mais volume aos fios grisalhos que nunca tive vergonha de exibir. Abri meu closet e lá estava ele, o vestido vermelho que havia comprado especialmente para o Natal. Por um momento, hesitei. Usá-lo traria de volta a dor da rejeição? Decidi que não. Este vestido agora representava, não a dor, mas a superação, a capacidade de transformar uma situação dolorosa em um momento de autodeterminação. Vesti-o com cuidado, apreciando como o tecido fino caía perfeitamente sobre meu corpo. Aos 72 anos, não tinha mais as curvas da juventude, mas mantinha uma elegância que vinha da postura confiante, do olhar direto, da certeza de quem sou e do que represento. Complementei o visual com brincos e um colar de pérolas. Presente de Carlos em nosso 25º aniversário de casamento. Uma maquiagem leve, mas cuidadosa, um toque de perfume favorito nos pulsos e pescoço, e estava pronta. Olhei-me no espelho e vi não apenas uma mulher elegante, mas uma mulher forte, que havia enfrentado inúmeras adversidades ao longo da vida, e saído mais forte de cada uma delas. Esta noite não seria diferente. Às 5 em ponto, a campainha tocou. Era Mariana, pontual como sempre. Quando abri a porta, vi minha neta parada ali, linda em um vestido verde esmeralda, os olhos brilhando de emoção. "Vovó!" exclamou ela, abraçando-me com força. "Você está deslumbrante. Você também, meu amor. Entre, vamos finalizar os últimos detalhes juntas." Enquanto caminhávamos pela casa, Mariana olhava maravilhada para a transformação do ambiente. "Isso tudo em menos de um dia? É incrível, vovó. Muito mais bonito do que a decoração na mansão, posso garantir." Rimos juntas, cúmplices em nossa pequena rebelião familiar. Mariana me ajudou a verificar cada detalhe, a disposição das mesas, os arranjos florais, a iluminação perfeita que criava uma atmosfera acolhedora e festiva ao mesmo tempo. Às 7 da noite, os músicos chegaram. Roberto trouxe, como prometido, um violinista e um violoncelista. Eles se instalaram discretamente em um canto da sala principal e começaram a tocar suavemente. Melodias natalinas tradicionais com arranjos sofisticados que encheram a casa com uma atmosfera mágica. Os garçons, impecáveis em seus uniformes, posicionaram-se estrategicamente. O chefe deu os últimos retoques nas entradas que seriam servidas. Cristina ajustou algumas luzes, garantindo que cada ambiente estivesse perfeito. Às 7h30, Antônio se aproximou de mim, um sorriso conspiratório nos lábios. "Lourdes, acabo de receber uma ligação de um amigo que mora próximo à mansão no Morumbi. Ele disse que Eduardo está em pânico total. Aparentemente, quando chegou ao buffet para confirmar alguns detalhes,
Descobriu que tudo havia sido cancelado. Está tentando desesperadamente encontrar alternativas, mas ninguém está disponível na véspera de Natal. Senti uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por saber que meu plano estava funcionando perfeitamente. Tristeza por ter chegado a este ponto com meu único filho. E os convidados? Perguntei. A maioria já confirmou que virá para cá. Alguns simplesmente cancelaram, dizendo que tinham outros compromissos. Pelo que soube, apenas 5 ou 6 pessoas ainda pretendem ir à mansão. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Eduardo. Respirei fundo antes de atender. Alô? Mãe? O que você fez? O buffet foi cancelado, a decoração não apareceu, os músicos cancelaram e agora estou recebendo mensagens de pessoas dizendo que não virão. Isso é obra sua, não é? Sim, Eduardo, é obra minha. Mantive minha voz calma e firme, sem demonstrar a turbulência emocional que sentia ao confrontar meu filho. Do outro lado da linha, ouvi sua respiração pesada, entrecortada pela raiva. Como pôde fazer isso? Temos mais de 100 convidados importantes chegando em poucas horas. Políticos, empresários, pessoas que podem definir o futuro das farmácias Brandão. As mesmas farmácias Brandão que construí do zero? As mesmas que têm meu nome na fachada? Curioso você mencionar isso agora, quando ontem eu não era digna nem de sentar à mesa com essas pessoas. Houve um breve silêncio. Quase podia visualizar Eduardo passando a mão pelos cabelos. Gesto que fazia desde criança quando estava nervoso ou encurralado. Mãe, você não entende. Era apenas uma noite. Apenas um evento. Não precisava transformar isso em um drama familiar. Drama familiar? Minha voz agora traía um pouco da indignação que sentia. Você exclui sua própria mãe da celebração de Natal? Me diz que causo vergonha e eu que estou criando um drama? Interessante sua perspectiva, filho. Olha, não temos tempo para isso agora. Preciso que você desfaça o que fez. Ligue para o buffet, para a decoração, para todos. Diga que foi um mal-entendido. Olhei ao redor, para minha casa já tomada pelos preparativos da festa que começaria em breve. Mariana estava ao meu lado, os olhos fixos em mim, ansiosa para ver como eu lidaria com seu pai. Sinto muito, Eduardo, mas isso não será possível. Os contratos foram oficialmente cancelados. Os profissionais já assumiram outros compromissos. Quanto aos convidados, bem, eles tomaram suas próprias decisões. Que decisões? O que você disse a eles? A verdade, Eduardo. Apenas a verdade. Que meu filho me comunicou que não sou bem-vinda ao Natal em família porque minha presença constrangeria os convidados importantes. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, menos raivoso, mais calculista. O que você quer, mãe? Dinheiro? Mais ações da empresa? Um cargo diferente na diretoria? Diga o seu preço para consertar essa situação. Senti uma pontada no coração. Era assim que meu filho me via? Como alguém que poderia ser comprada, subornada para ignorar um insulto tão profundo? O que eu quero, Eduardo, não pode ser comprado. Quero respeito. Quero reconhecimento pelo que construí e pelo que ainda contribuo. Quero ser tratada como a matriarca desta família, não como um inconveniente embaraçoso que deve ser escondido. Então é isso? Uma lição? Você está arruinando o maior evento social do ano para me dar uma lição? Não estou arruinando nada, filho. Estou apenas redirecionando. A celebração acontecerá, apenas não na mansão e não sob sua direção. Os convidados estarão reunidos, comemorando o Natal com a tradicional hospitalidade dos Brandão. A única diferença é que será na minha casa, onde todos são bem-vindos, independentemente de sua idade ou do quanto suas histórias possam parecer antiquadas. Eduardo soltou um som que era meio suspiro, meio grunhido de frustração. Então é guerra? É isso que você quer? Não, Eduardo. Nunca quis guerra com você. Só queria ser respeitada pelo meu próprio filho. Mas se você enxerga como guerra o fato de eu me defender, então talvez precisemos repensar muito mais do que apenas os arranjos para esta noite. Isso não vai ficar assim, mãe. Você vai se arrepender, talvez, mas não tanto quanto me arrependo de ter criado um filho que acha aceitável rejeitar sua mãe para impressionar estranhos.
Feliz Natal, Eduardo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma mistura de tristeza e determinação. Mariana segurou minha mão, apertando-a gentilmente em um gesto silencioso de apoio. Ele está furioso, não é? Perguntou ela. Está, mas também está confuso. Seu pai não está acostumado a ser contrariado, especialmente por mim. Nos últimos anos, cedi em muitas coisas para manter a paz. Talvez tenha sido um erro. Não se preocupe, vovó. Ele vai superar. E se não superar, bem, ele que arque com as consequências. Sorri para minha neta, admirando sua maturidade e clareza moral. De alguma forma, apesar da influência de Eduardo e Patrícia, Mariana havia desenvolvido um forte senso de certo e errado. Vamos nos concentrar na nossa celebração, disse, endireitando os ombros. Os convidados começarão a chegar em breve. E chegaram. Às 8 em ponto, a campainha tocou pela primeira vez. Era Solange, impecável em um vestido azul marinho, acompanhada do marido Hélio. Lourdes! Exclamou ela, abraçando-me com força. Olhe para você, absolutamente deslumbrante, e esta decoração. Em menos de um dia, você continua sendo a mulher mais impressionante que conheço. Ao longo da hora seguinte, minha casa foi se enchendo de convidados. Figuras proeminentes da sociedade paulistana, parceiros de negócios de longa data, amigos pessoais que me acompanhavam há décadas. Cada um era recebido com um abraço caloroso, uma taça de champanhe e a música suave do trio contratado por Roberto. Conforme a noite avançava, notei algo interessante. As pessoas pareciam genuinamente felizes por estarem ali. Não era aquela alegria forçada de eventos sociais onde todos comparecem por obrigação ou interesse. Havia uma atmosfera de autenticidade, de celebração verdadeira. Por volta das 9, Renato Camargo chegou. O colunista social movimentou-se discretamente pelo ambiente, observando, conversando brevemente com alguns convidados, tirando fotos discretas com seu celular. Quando nos encontramos perto do bar, ele inclinou-se para mim com um sorriso conspiratório. Dona Lourdes, devo dizer que estou impressionado. Esta é, sem dúvida, a melhor festa de Natal da temporada. Elegante, sofisticada, mas com um calor humano que raramente se vê em eventos da alta sociedade. Obrigada, Sr. Camargo. O segredo é simples. Convidar pessoas que realmente se importam umas com as outras, não apenas aquelas que podem oferecer vantagens comerciais. Ele riu, anotando algo em seu celular. Uma frase digna de ser citada, Dona Lourdes. Aliás, ouvi rumores sobre uma situação na mansão dos Brandão no Morumbi. Aparentemente, o evento foi um fiasco total. Pouquíssimos convidados, nenhum serviço de buffet, decoração improvisada. Eduardo e Patrícia estão, dizem as más línguas, devastados. Mantive minha expressão neutra, embora uma parte de mim sentisse aquela pontada de satisfação que só uma vingança bem executada pode proporcionar. Lamento ouvir isso. Espero que consigam resolver a situação. A senhora não parece muito surpresa, observou ele, com aquela perspicácia característica dos jornalistas. Digamos apenas que, quando se exclui a pessoa que cuida dos detalhes há décadas, é natural que alguns problemas surjam. Renato sorriu, claramente entendendo muito mais do que eu havia explicitado. Sabe, Dona Lourdes, sua história daria uma excelente reportagem. A matriarca contra-ataca, ou algo assim. Estaria disposta a me conceder uma entrevista exclusiva? Considerei por um momento. Uma parte de mim queria expor Eduardo e Patrícia, mostrar ao mundo como haviam me tratado. Mas outra parte, a parte que ainda amava meu filho, apesar de tudo, hesitava em tornar pública nossa desavença familiar. Talvez em outro momento, Sr. Camargo. Por enquanto, prefiro que esta noite seja apenas uma bela celebração de Natal entre amigos e família. Ele assentiu, respeitando minha decisão. Como quiser, Dona Lourdes. Mas saiba que minha oferta continua de pé. Sua história merece ser contada. À medida que a noite avançava, comecei a receber mensagens e ligações de pessoas que estavam na mansão, ou melhor, que haviam ido até lá apenas para descobrir um cenário caótico. Executivos importantes, figuras políticas, celebridades.
todos querendo saber se ainda poderiam se juntar à minha celebração. Com cada novo convidado que chegava vindo da mansão, a história ficava mais clara. Eduardo e Patrícia haviam tentado improvisar um evento com o que tinham à mão, mas o resultado foi desastroso. Comida insuficiente, bebidas limitadas, nenhuma decoração digna do nome. E pior de tudo, a ausência da maioria dos convidados importantes criou uma atmosfera de fracasso que nenhuma improvisação poderia disfarçar. Por volta das 10h30, quando a festa em minha casa estava no auge, risos, conversas animadas, música perfeita, comida deliciosa, meu telefone tocou novamente. Era um número que não reconheci imediatamente. Alô? Dona Lourdes? Aqui é Patrícia. A voz da minha nora soava diferente. Não havia o habitual tom de superioridade condescendente. Parecia desesperada. Patrícia, que surpresa! Dona Lourdes, precisamos conversar. Esta situação não pode continuar assim. Que situação, querida? Perguntei, fingindo inocência. A senhora sabe muito bem. Nosso evento foi um desastre completo. Apenas 12 pessoas apareceram e metade já foi embora. Estamos sendo humilhados. Lamento ouvir isso. Festas são mesmo imprevisíveis. Por favor. Sua voz falhou um pouco. Precisamos resolver isso. Eduardo está... Nunca o vi assim. Está bebendo desde as 8, culpando a todos, gritando com os funcionários. Acabou de demitir nosso assistente pessoal por não conseguir encontrar um serviço de buffet disponível na véspera de Natal. Fechei os olhos por um momento, visualizando a cena. Eduardo sempre teve um temperamento difícil quando contrariado. Era um traço de personalidade que tentei moderar durante sua criação, sem muito sucesso. O que exatamente você espera que eu faça, Patrícia? O evento aqui já está em andamento, com mais de 80 convidados. Não posso simplesmente cancelar tudo agora. Não estou pedindo isso. Estou pedindo uma trégua, um gesto, algo que nos permita salvar um pouco da dignidade. Ponderei por um momento. A vingança estava completa. Eduardo e Patrícia haviam aprendido da maneira mais dura o que acontece quando se trata mal a pessoa errada. Prolongar a humilhação não traria nenhuma satisfação adicional. Muito bem. Farei um anúncio aqui sugerindo que os convidados sigam para a mansão para a continuação da celebração. Direi que sempre foi o plano ter 2 partes da festa em 2 locações diferentes. Isso dará a vocês algumas horas para improvisar algo minimamente decente. O suspiro de alívio de Patrícia foi audível. Obrigada, Dona Lourdes. Isso significa muito. Mas com uma condição, acrescentei, antes que ela pudesse desligar. Qual? Eduardo e você virão aqui primeiro. Chegarão como convidados normais, serão cordiais. E Eduardo fará o anúncio ao meu lado, confirmando que sempre foi o plano realizar a festa em 2 etapas. Houve um momento de silêncio, como se Patrícia estivesse considerando se a salvação de sua reputação social valia o custo de uma submissão pública. Tudo bem, respondeu finalmente. Estaremos aí em 20 minutos. Quando desliguei, Mariana aproximou-se, curiosidade estampada em seu rosto jovem. Era mamãe? O que ela queria? Uma saída honrosa. Parece que o evento na mansão foi ainda pior do que imaginávamos. Expliquei brevemente o acordo que havia feito. Mariana balançou a cabeça, meio incrédula, meio admirada. Vovó, você é incrível. Primeiro os destrói completamente, depois oferece a chance de reconstrução. Isso é magistral. Não se trata de destruir, querida. Trata-se de ensinar. Às vezes, as pessoas só aprendem o valor de algo quando o perdem, mesmo que temporariamente. Exatamente 20 minutos depois, a campainha tocou. Fui pessoalmente atender. Mariana ao meu lado como apoio moral. Quando abri a porta, lá estavam Eduardo e Patrícia. Ele visivelmente alterado pelo álcool, embora tentasse disfarçar. Ela tensa, mas composta, vestindo um sorriso tão falso que quase me fez rir. Mãe, disse Eduardo, a voz levemente pastosa. Viemos para a continuação da festa. Eduardo, Patrícia. Cumprimentei com um aceno de cabeça. Entrem, por favor. Os convidados estão ansiosos para vê-los. Enquanto caminhávamos para a sala principal, notei como Eduardo olhava ao redor, absorvendo a transformação da minha casa, a qualidade da decoração,
A abundância de comida e bebida, a música ao vivo e, principalmente, a quantidade de convidados importantes que enchiam o ambiente. Impressionante, murmurou ele, mais para si mesmo do que para mim. Obrigada. Tive excelente ajuda. Quando entramos na sala principal, houve um momento de silêncio constrangedor. Todos os presentes sabiam, ou pelo menos intuíam, o que havia acontecido. Ver Eduardo e Patrícia ali, em minha casa, era a confirmação final de quem havia saído vitorioso deste embate familiar. Fiz um gesto discreto para Roberto, que interrompeu a música. Quando o silêncio se estabeleceu, dirigi-me aos convidados. Queridos amigos, como alguns de vocês já sabem, esta noite de Natal foi planejada em 2 etapas. Começamos aqui, em minha residência, com esta recepção mais íntima. Agora, meu filho Eduardo e minha nora Patrícia vieram nos convidar para a continuação da celebração na mansão do Morumbi, onde a festa seguirá até a madrugada. Olhei para Eduardo, indicando que era sua vez de falar. Ele engoliu em seco, ajeitou a gravata e então assumiu o papel que lhe foi atribuído. Exatamente como minha mãe disse. Falou, a voz mais firme do que eu esperava. Esta foi sempre a intenção, iniciar a noite com a elegância característica de Dona Lourdes e continuar com uma celebração mais expansiva na mansão. Esperamos ver todos vocês lá em aproximadamente 1 hora. Houve aplausos educados e a música recomeçou. Eduardo e Patrícia começaram a circular pelo ambiente, cumprimentando os convidados com sorrisos forçados, tentando manter as aparências. Observei de longe, sentindo uma mistura complexa de emoções. Satisfação pela lição bem aplicada, mas também uma pontada de tristeza pelo estado de nossa relação familiar. Mariana aproximou-se novamente, um copo de suco na mão. E agora? Realmente vamos para a mansão? Claro que sim, querida. Um acordo é um acordo. Além disso, acrescentei com um pequeno sorriso, quero ver pessoalmente o que eles conseguiram improvisar em tão pouco tempo. A senhora é implacável, vovó, riu Mariana. Não, querida, sou justa. Há uma grande diferença. Naquele momento, com a música suave ao fundo, os convidados conversando animadamente e a certeza de que uma lição valiosa havia sido ensinada, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. O Natal, afinal, é sobre família, gratidão e respeito mútuo. Se esta noite tumultuada servisse para restaurar esses valores no coração de Eduardo, todo o drama teria valido a pena. Olhei para o retrato de Carlos na parede, aquele sorriso gentil congelado no tempo, e quase pude ouvi-lo dizer: "Você fez o que precisava ser feito, Lourdes." Como sempre. Sim, pensei, erguendo mentalmente uma taça em sua homenagem. Como sempre. 1 hora depois, nossa caravana de carros luxuosos começou a se dirigir para a mansão no Morumbi. Eduardo e Patrícia foram na frente, presumivelmente para fazer os últimos ajustes antes da chegada dos convidados. Decidi ir no mesmo carro que Mariana, Antônio e Marta. Queria estar cercada de pessoas que genuinamente se importavam comigo para este segundo ato da noite. A senhora realmente acha que eles conseguiram improvisar algo decente em tão pouco tempo? Perguntou Antônio enquanto o motorista nos conduzia pelas ruas iluminadas de São Paulo. Duvido muito, respondi, observando as decorações natalinas que enfeitavam as casas e prédios por onde passávamos. Mas a questão já não é essa. A lição foi dada. Agora é momento de reconstrução. Acha mesmo que Eduardo aprendeu alguma coisa? Questionou Marta, sempre a mais cética do grupo. Refleti por um momento antes de responder. Aprenderá com o tempo. Eduardo sempre foi teimoso. Leva tempo para as lições penetrarem aquela cabeça dura. Mas esta noite deixará marcas profundas, tenho certeza. Quando nosso carro entrou nos portões da mansão, fiquei genuinamente surpresa. Em tão pouco tempo, Eduardo e Patrícia haviam conseguido fazer o impossível. O caminho até a entrada principal estava iluminado por dezenas de tochas, criando uma atmosfera quase mágica. Serviçais uniformizados aguardavam para abrir as portas dos carros. Na entrada, uma pequena orquestra tocava músicas natalinas tradicionais. Impressionante, murmurou Mariana ao meu lado. Como conseguiram organizar tudo isso em menos de 1 hora? Dinheiro, querida, respondi baixinho.
Com dinheiro suficiente, quase tudo é possível. Quando descemos do carro, fui imediatamente recebida por Eduardo, que parecia ter se recomposto consideravelmente desde nosso último encontro. Estava sóbrio, bem arrumado, e exibia um sorriso que, embora ainda um pouco tenso, parecia mais genuíno. "Mãe", disse ele, oferecendo o braço para me escoltar. "Bem-vinda à mansão." Aceitei seu braço, notando a surpresa nos olhos dos convidados que chegavam simultaneamente. A imagem da matriarca Lourdes Brandão sendo escoltada com deferência por seu filho, após o que todos sabiam ter sido um confronto familiar, era poderosa. Era exatamente o que eu queria. Uma demonstração pública de reconciliação, mesmo que ainda houvesse muito a ser resolvido nos bastidores. Ao entrarmos no grande salão, fiquei genuinamente impressionada. Em circunstâncias normais, a decoração seria considerada improvisada. Arranjos florais simples demais, iluminação básica, ornamentos claramente comprados às pressas. Mas considerando o caos que havia sido relatado apenas 2 horas atrás, o resultado era notável. "Como conseguiram?" perguntei discretamente a Eduardo enquanto ele me conduzia pelo salão. "Dinheiro, muito dinheiro", respondeu ele com um meio sorriso irônico. "Literalmente tripliquei o pagamento de todos os serviços que consegui contratar de última hora. A orquestra estava em um evento que terminava às 11. Paguei o suficiente para que saíssem mais cedo. As flores vieram de 3 floriculturas diferentes, coletadas por motoristas que contratei especificamente para isso. A comida... Está aqui, vovó!" interrompeu Mariana, que havia se adiantado para investigar. "Adivinhe só? É do camarão dourado." Olhei para Eduardo com uma sobrancelha erguida. "Você contratou o mesmo buffet que eu?" Ele teve a decência de parecer constrangido. Não havia muitas opções disponíveis na véspera de Natal. E eles só aceitaram porque você ligou para o proprietário pessoalmente, informando que permitia o serviço duplo. Sorri internamente. Claro que havia ligado para Paulo do Camarão Dourado antes de sair de casa, orientando-o a aceitar qualquer proposta que viesse de Eduardo, mas com uma condição: o cardápio seria exatamente o mesmo que havia sido servido em minha casa, apenas em quantidades maiores. "E a bebida?" perguntei, notando que os garçons circulavam com bandejas de champanhe. "Esvaziamos praticamente toda a adega da mansão", admitiu Eduardo. "Alguns vinhos que eu estava guardando para ocasiões especiais. Um momento apropriado para abri-los, diria eu." À medida que os convidados de minha casa chegavam à mansão, a atmosfera foi se transformando. O que poderia ter sido um evento constrangedor, marcado pelo fiasco anterior, gradualmente se converteu em uma celebração genuinamente agradável. A música, a comida de qualidade, as bebidas finas, tudo contribuía para amenizar a tensão inicial. Observei com interesse como Patrícia se movimentava pelo salão, sorrindo, conversando, fazendo o possível para agir como a perfeita anfitriã. Mas seus olhos traíam seu estado emocional. A cada poucos minutos, ela lançava olhares em minha direção, como se temesse que eu pudesse, a qualquer momento, revelar publicamente o que havia acontecido. Por volta da meia-noite, quando a festa estava em pleno andamento, Eduardo se aproximou de mim novamente. Estava sozinho desta vez, sem Patrícia ao lado. "Podemos conversar em particular, mãe?" Assenti e o segui até o escritório no andar de cima, o antigo escritório de Carlos, mantido praticamente intacto desde sua morte. Quando Eduardo fechou a porta atrás de nós, senti uma onda de nostalgia. Quantas conversas importantes haviam acontecido neste mesmo cômodo, com suas estantes de livros encadernados em couro, o pesado escrivaninha de mogno, a vista para os jardins da mansão. "Sente-se, por favor", pediu Eduardo, indicando uma das poltronas de couro. Obedeci, observando-o atentamente enquanto ele caminhava até o pequeno bar no canto e servia 2 doses de uísque. Ofereceu-me um dos copos, que aceitei com um aceno de cabeça. "Saúde", disse ele, erguendo levemente seu copo. "Saúde", respondi, tomando um pequeno gole da bebida âmbar. Eduardo sentou-se na poltrona oposta, contemplando o líquido em seu copo por alguns instantes antes de finalmente falar. "O que aconteceu hoje foi impressionante, assustador,
mas impressionante. Aguardei em silêncio, permitindo que ele organizasse seus pensamentos. Em poucas horas, você conseguiu desmontar completamente um evento que levamos meses planejando. Cancelou serviços, redirecionou pessoas, convenceu praticamente todos os convidados importantes a irem para sua casa em vez da mansão. E depois, quando estávamos completamente derrotados, ofereceu uma saída. Tomou outro gole de uísque antes de continuar. Sempre soube que você era uma mulher forte, mãe. Afinal, te vi construir as farmácias Brandão do zero, superando todo tipo de obstáculo. Mas acho que, nos últimos anos, comecei a ver apenas a senhora de idade, não a estrategista brilhante por trás dessa aparência serena. Um erro comum, comentei suavemente. As pessoas tendem a confundir cabelos grisalhos com fragilidade. Claramente, houve um momento de silêncio confortável entre nós. Pela janela, podíamos ouvir a música e as conversas animadas vindas do andar de baixo. Por que fez isso, mãe? Não o cancelamento. Entendo perfeitamente por que fez isso depois do que eu disse. Mas por que oferecer a saída honrosa depois? Poderia ter nos deixado afundar completamente. A pergunta me pegou de surpresa. Não porque não tivesse uma resposta, mas porque não esperava tal nível de autorreflexão de Eduardo neste momento. Porque sou sua mãe, Eduardo. Sempre serei sua mãe, independentemente do que aconteça entre nós. Queria que você aprendesse uma lição, não que fosse destruído socialmente. Ele assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. E há outra razão, continuei. As farmácias Brandão carregam nosso nome, meu nome. Um escândalo social dessa magnitude afetaria não apenas você e Patrícia, mas toda a empresa, todos os funcionários que dependem de nós. Nunca arriscaria isso por uma vingança pessoal. Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, o copo de uísque pendendo entre seus dedos. Sempre coloca a empresa em primeiro lugar, não é? Não, respondi com firmeza. Sempre coloco a família em primeiro lugar. A empresa é apenas uma extensão disso. Nosso legado, algo que construímos juntos e que um dia passaremos adiante. E ele ergueu os olhos para mim e, por um momento, vi o menino que foi um dia, inseguro, buscando aprovação, desejando desesperadamente estar à altura do nome que carregava. Patrícia está arrasada, disse ele, mudando ligeiramente de assunto. Ela planejou este Natal por meses. Era para ser seu grande momento, sua entrada definitiva na alta sociedade paulistana. Entendo a decepção dela, mas talvez este seja um momento de aprendizado para Patrícia também. A verdadeira aceitação social não vem de festas extravagantes ou conexões superficiais. Vem do respeito genuíno, construído ao longo do tempo através de ações consistentes. Não sei se ela está pronta para entender isso. Dê tempo a ela. Pessoas inteligentes eventualmente compreendem onde erraram. E Patrícia, com todos os seus defeitos, é uma mulher inteligente. Eduardo tomou o resto de seu uísque em um único gole e colocou o copo vazio sobre a mesa lateral. O que acontece agora, mãe? Entre nós, na empresa, em tudo? Era a pergunta que eu esperava. O verdadeiro motivo desta conversa privada. Isso depende em grande parte de você, Eduardo. O que aconteceu hoje não foi um evento isolado. Foi o culminar de anos de pequenos desrespeitos, de decisões tomadas sem me consultar, de tentativas de me afastar gradualmente do que construí. Não era minha intenção, talvez não conscientemente, interrompi. Mas aconteceu. E agora estamos em um ponto de decisão. Levantei-me e caminhei até a janela, observando as luzes do jardim e, ao longe, o brilho da cidade de São Paulo. Por um momento, lembrei-me de Carlos, de como ele adorava esta vista, especialmente à noite. A partir de amanhã, voltarei a participar ativamente da administração das farmácias Brandão. Não para tomar seu lugar, Eduardo. Você é um executivo competente quando não está obcecado com status social, mas para garantir que os valores fundamentais da empresa sejam preservados. Virei-me para encará-lo, querendo ver sua reação. Além disso, começarei a preparar Mariana para eventualmente assumir uma posição de liderança. Ela tem o instinto para os negócios, a inteligência emocional,
E mais importante, entende a importância do equilíbrio entre tradição e inovação. Eduardo se levantou abruptamente, a surpresa evidente em seu rosto. Mariana? Mas ela só tem 17 anos. Nem sequer terminou o ensino médio ainda. Exatamente a idade que eu tinha quando comecei a trabalhar na primeira farmácia. E sim, ela completará seus estudos, fará faculdade, aprenderá cada aspecto do negócio da base para cima. Não estou dizendo que ela assumirá amanhã, Eduardo. Estou dizendo que começaremos a prepará-la para o futuro. E quanto a mim, serei simplesmente descartado? Suspirei, reconhecendo o mesmo medo de abandono que Eduardo carregava desde a infância, intensificado após a morte de Carlos. Claro que não. Você continuará como diretor executivo, trabalhando ao meu lado. E se demonstrar que aprendeu com os erros recentes, se mostrar que entende o verdadeiro valor do nome Brandão, além do status social que ele proporciona, seu lugar na empresa estará sempre garantido. Aproximei-me dele e, em um gesto que não fazíamos há muito tempo, segurei suas mãos entre as minhas. Mas preciso que entenda uma coisa fundamental, Eduardo. As farmácias Brandão não são apenas um negócio. São o resultado de décadas de trabalho árduo, de sacrifícios pessoais, de decisões difíceis. São o legado que deixarei quando não estiver mais aqui. E preciso ter certeza de que esse legado estará em boas mãos. Vi seus olhos se encherem de lágrimas contidas. Algo raro para um homem que há anos se esforçava para projetar uma imagem de força inabalável. Entendo, mãe. E sinto muito. Pelo telefonema, por tudo. Não sei o que deu em mim. Acho que me deixei levar pelas ambições de Patrícia. Pelo desejo de impressionar pessoas que, no fim das contas, nem são tão importantes assim. Apreciamos as pessoas erradas às vezes, filho. Faz parte do processo de amadurecimento reconhecer isso e redefinir nossas prioridades. Nesse momento, batidas suaves na porta interromperam nossa conversa. Era Mariana. Vovó? Papai? Está tudo bem? As pessoas estão perguntando por vocês lá embaixo. Está tudo bem, querida, respondi, abrindo a porta para ela. Seu pai e eu estávamos apenas colocando algumas coisas em perspectiva. Mariana olhou de mim para Eduardo, claramente tentando avaliar a situação. Vocês fizeram as pazes? Eduardo pigarreou, recompondo-se rapidamente. Estamos conversando, é um começo. Bom, disse Mariana com um sorriso cauteloso, porque já passou da meia-noite. Oficialmente é Natal, e ninguém deveria estar brigado no Natal, certo? A simplicidade e sabedoria de suas palavras trouxeram um sorriso aos meus lábios. Absolutamente certo, minha querida. Descemos os três juntos, em um silêncio que, embora ainda carregado de emoções não resolvidas, parecia muito mais leve do que horas atrás. Quando chegamos ao salão principal, notei que muitos convidados nos observavam discretamente, ansiosos para detectar qualquer sinal de conflito contínuo. Patrícia aproximou-se imediatamente, a tensão evidente em seu rosto perfeitamente maquiado. Está tudo bem? Perguntou baixinho a Eduardo. Sim, respondeu ele, surpreendendo-me ao passar o braço ao redor de meus ombros em um gesto de afeto público que não demonstrava há anos. Mamãe e eu estávamos apenas relembrando natais passados. Vi o olhar confuso de Patrícia, mas ela rapidamente ajustou sua expressão para um sorriso educado. Maravilhoso! Estávamos prestes a servir a ceia. Dona Lourdes, gostaria de se sentar à cabeceira da mesa? Afinal, a senhora é a matriarca da família. O convite, claramente parte de sua tentativa de salvar as aparências, ainda assim me tocou. Era um pequeno gesto de reconhecimento, mesmo que forçado pelas circunstâncias. Seria uma honra, Patrícia. Obrigada. Enquanto caminhávamos para a sala de jantar, onde uma longa mesa havia sido preparada para acomodar os principais convidados, refleti sobre o extraordinário giro que este Natal havia tomado. O que começou com rejeição e dor transformou-se em uma lição poderosa sobre respeito, consequências e, talvez mais importante, sobre os verdadeiros valores que sustentam uma família. Sentada à cabeceira da mesa, observei os rostos ao meu redor. Eduardo à minha direita, ainda processando nossa conversa. Patrícia à minha esquerda,
esforçando-se para manter as aparências. Mariana próxima a nós, seus olhos jovens absorvendo cada detalhe desta dinâmica familiar complexa. E dezenas de convidados que testemunharam, direta ou indiretamente, a batalha silenciosa de poder que se desenrolou nesta noite. Quando Eduardo se levantou para fazer o brinde tradicional, senti uma estranha paz me envolver. Independentemente do que o futuro reservasse para nossa família, uma coisa estava clara: nunca mais seria subestimada ou tratada como um inconveniente embaraçoso. Havia recuperado meu lugar, não apenas como a mãe de Eduardo ou a sogra de Patrícia, mas como Lourdes Brandão, a matriarca que construiu um império e que continuaria a protegê-lo a qualquer custo. A família, disse Eduardo erguendo sua taça. Ao que realmente importa. A família, responderam todos em uníssono. Enquanto sorvia o champanhe, meus olhos encontraram os de Mariana do outro lado da mesa. Ela me ofereceu um pequeno sorriso cúmplice, como se compreendesse perfeitamente tudo o que havia acontecido. E naquele momento, soube com certeza que o futuro das farmácias Brandão estaria em boas mãos. Este Natal, que começou com lágrimas de dor, terminava com uma promessa silenciosa de renovação. E eu, Lourdes Brandão, aos 72 anos, estava apenas começando meu próximo capítulo. Já se passaram 3 anos desde aquele Natal que mudou para sempre minha família. 3 anos desde que um simples telefonema de rejeição se transformou na maior lição que meu filho Eduardo jamais recebeu. E acreditem, muita coisa mudou desde então. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram embora e a mansão finalmente silenciou, sentei-me sozinha na varanda, observando o nascer do sol do dia de Natal. Estava exausta, física e emocionalmente, mas também sentia uma profunda sensação de paz. Havia demonstrado não apenas para Eduardo e Patrícia, mas para toda a sociedade paulistana, que Lourdes Brandão não era uma figura decorativa que poderia ser descartada quando conveniente. Era a matriarca, a fundadora, a espinha dorsal de tudo o que a família Brandão representava. As semanas seguintes foram de ajustes e negociações. Como prometi naquela noite, retomei minha participação ativa na administração das farmácias Brandão. Eduardo resistiu inicialmente, mas logo percebeu que minha experiência e visão ainda eram valiosas. Patrícia demorou mais para aceitar a nova realidade. Acostumada a ser a primeira-dama da empresa, teve que se adaptar ao fato de que agora havia 2 mulheres fortes tomando decisões importantes. Mariana, minha querida neta, começou seu treinamento formal assim que terminou o ensino médio. Passou um ano inteiro trabalhando no balcão de uma de nossas farmácias, aprendendo cada aspecto da operação desde o nível mais básico. Hoje, aos 20 anos, já demonstra uma compreensão dos negócios que impressiona até os gerentes mais experientes. Mais importante, mantém intacta sua compaixão e integridade, qualidades essenciais para quem um dia liderará uma empresa com o impacto social das farmácias Brandão. Eduardo e eu encontramos um novo equilíbrio em nosso relacionamento. Ainda temos nossas discordâncias. Seria impossível não ter, considerando nossas personalidades fortes, mas agora há um respeito mútuo que havia se perdido nos anos anteriores àquele Natal. Quanto a Patrícia, surpreendentemente, nossa relação melhorou consideravelmente. Longe de se tornar minha inimiga após o incidente, ela parece ter desenvolvido uma espécie de admiração relutante pela velha senhora, que conseguiu desmontar todos os seus planos em questão de horas. A história daquele Natal se espalhou, claro. Em uma cidade como São Paulo, onde os círculos sociais são menores do que parecem, era inevitável que as pessoas comentassem sobre como a matriarca dos Brandão havia orquestrado a mais elegante das vinganças, apenas para oferecer uma reconciliação pública no momento exato. Renato Camargo, o colunista social, nunca publicou a história completa como havia sugerido, mas ocasionalmente faz referências sutis ao Natal dos Brandão em suas colunas, sempre com um tom de admiração velada. O que aprendi com tudo isso? Que mesmo aos 72 anos, ainda tinha muito a ensinar e também a aprender. Que família, verdadeira família, sobrevive mesmo aos conflitos mais dolorosos.
que às vezes precisamos perder algo para realmente valorizar o que temos. E, principalmente, que nunca devemos subestimar uma mulher apenas porque seus cabelos estão grisalhos e suas mãos marcadas pelo tempo. Hoje, olhando para trás, não sinto raiva ou ressentimento quando lembro daquele telefonema cruel. Na verdade, sinto uma estranha gratidão. Foi preciso aquele momento de rejeição absoluta para que pudéssemos reconstruir nossa família sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras. Foi preciso quase perder tudo para que Eduardo entendesse o verdadeiro valor do que havia herdado. Não apenas uma empresa lucrativa, mas um legado de trabalho árduo, integridade e resiliência. As farmácias Brandão continuam prosperando, agora com uma visão que combina o melhor da tradição que construí com as inovações que Eduardo e Mariana trazem para o negócio. Expandimos para o comércio online, modernizamos nossas lojas físicas e desenvolvemos programas sociais que atendem comunidades carentes. É um equilíbrio perfeito entre o respeito pelo passado e o olhar para o futuro. E quanto a mim, bem, aos 75 anos, continuo ativa, tanto nos negócios quanto na vida social. Ainda compareço às reuniões importantes da empresa, ainda dou minha opinião quando necessário e sim, ainda organizo o Natal da família Brandão todos os anos. Mas agora, Eduardo e Patrícia sentam-se ao meu lado durante o planejamento, ouvindo atentamente minhas sugestões, contribuindo com suas próprias ideias. É uma colaboração, não uma competição. Acredito que meu falecido marido Carlos estaria orgulhoso de como transformamos uma crise familiar em uma oportunidade de crescimento. Ele sempre dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não nos momentos de triunfo, mas nas horas mais escuras, quando tudo parece perdido. Naquela noite de Natal, todos nós revelamos algo sobre nós mesmos. Eu, minha força e determinação. Eduardo, sua capacidade de reconhecer erros. Patrícia, sua resiliência. E Mariana, sua sabedoria além dos anos. Agora, meus queridos, se você chegou até aqui nesta história, quero agradecer imensamente por sua atenção. Este é apenas um dos muitos capítulos da minha vida que compartilho aqui no canal Vovó Lembrou. Histórias reais, de experiências vividas, com lições que talvez possam ajudar você em sua própria jornada. Se esta história tocou seu coração, se você se identificou com algum aspecto dela, ou se simplesmente gostou de ouvir as aventuras de uma senhora de 75 anos que ainda tem muito fogo no sangue, peço que deixe seu comentário abaixo. O que você teria feito no meu lugar? Já passou por alguma situação semelhante com sua família? Suas experiências e reflexões são extremamente valiosas para mim e para toda a nossa comunidade. Não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o algoritmo a mostrar nossas histórias para mais pessoas. E claro, se ainda não faz parte da família Vovó Lembrou, aperte aquele botão de inscrição. A cada semana, trago uma nova história de vida, com os altos e baixos, as vitórias e desafios que enfrentei ao longo de mais de 7 décadas neste mundo. Também quero fazer um pedido especial. Se estas histórias têm sido significativas para você, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. É uma forma de doação que ajuda imensamente com os custos de produção, permitindo que continuemos trazendo conteúdo de qualidade diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos manter este espaço de compartilhamento de histórias e sabedoria. Com sua ajuda, podemos expandir o canal, melhorar a qualidade técnica dos vídeos e talvez até trazer outras pessoas da minha geração para compartilharem suas próprias histórias extraordinárias. Este não é apenas um canal de entretenimento. É um registro vivo de experiências que, de outra forma, poderiam se perder com o tempo. Em nosso próximo encontro, contarei sobre como enfrentei a falência da primeira farmácia, quando todos diziam que uma mulher jamais conseguiria reconstruir um negócio do zero. Acredite, se você gostou da história de hoje, não vai querer perder essa. Até lá, lembre-se sempre, a idade pode trazer rugas para o rosto, mas também traz sabedoria para a alma e histórias para o coração. E essas histórias merecem ser lembradas e compartilhadas. Muito obrigada por me ouvir.
Até o próximo vídeo no canal Vovó Lembrou.